Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados aqui presentes. Hoje é mais um dia triste no enfrentamento dessa crise aqui no Rio de Janeiro. Porque, infelizmente, hoje é mais um dia onde dedicamos nossas energias a fazer um conjunto de debates, de medidas que o governo do Estado quer tomar, que se voltam todas elas contra os trabalhadores, contra os mais pobres, contra aqueles que mais necessitam das ações do governo na garantia dos seus direitos, na garantia da cobertura social no nosso Estado. Esse projeto, que entra em discussão agora, a mensagem 2246, ele é um projeto que é bastante ilustrativo das contradições do Estado do Rio de Janeiro. Porque ele é um projeto que visa extinguir, especialmente, dois programas sociais. O Renda Melhor, que atua como um complemento do Bolsa Família, visando tirar famílias da extrema pobreza no Estado do Rio de Janeiro, e o Renda Melhor Jovem, que é um projeto que estimula que jovens pobres cursem e concluam o ensino médio. O Brasil é um país de contrastes e o Rio de Janeiro, o tempo inteiro, reproduz essas contradições. Basta a gente ver o encontro entre o morro e o asfalto em tantos lugares, onde a gente vê, em alguns lugares, em alguns bairros, imóveis, apartamentos que custam milhões, dezenas de milhões de reais, e a poucos metros dali, casas que não contam sequer com saneamento básico e com cobrança de esgoto. E o Estado do Rio de Janeiro reproduz no seu financiamento muitas dessas contradições e desigualdades. O Estado do Rio de Janeiro é um Estado que, desde as suas políticas até a sua folha salarial, reproduz um fosso entre aqueles que têm dignidade e, muitas vezes, até privilégios, e aqueles que têm muito pouco, muitas vezes menos que o suficiente para sobreviver. Muitos desses que não têm sequer o suficiente para sobreviver, hoje vivem com auxílio de programas sociais como o Renda Melhor. Outros com o auxílio de programas sociais como o aluguel social. Aliás, muitos deles moradores de áreas que foram esvaziadas pelo próprio poder público, ou através de projetos urbanos, como, por exemplo, vias, obras, outros através de interdições sob a alegação de que esses moradores estavam em áreas de risco. Muitos desses perderam o aluguel social. Outros que vivem numa situação de extrema pobreza, famílias com 2, 3, 4 filhos, e recebem o auxílio do programa Renda Melhor para que possam sair da situação de extrema pobreza. Por outro lado, a gente tem um Estado onde boa parte dos membros dos diferentes poderes conta e utiliza automóveis oficiais, onde uma parte considerável dos membros de diferentes poderes usufruem de salários acima de 20 mil reais, e mais que isso. No caso do Tribunal de Justiça e no caso do Ministério Público, muitos dos seus membros contam com verbas indenizatórias que, por mês, podem passar de 50 mil reais. Muitos dos membros do TJ ou do Ministério Público, por mês, acabam com salário líquido que gira ao redor de 50 a 60 mil reais, inclusive muito acima do teto constitucional brasileiro. Então eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que sou contra a extinção dos programas sociais Renda Melhor e Renda Melhor Jovem. Eles não são programas que têm a capacidade de enfrentar a miséria e a pobreza, a desigualdade estrutural do Estado do Rio de Janeiro. Mas eles são programas que têm o mérito
de dar assistência a famílias que precisam enfrentar o seu dia a dia, enfrentando a fome, enfrentando situações que muitas vezes tentam lhes furtar a dignidade que todos nós, seres humanos, temos. E mais que isso, gostaria de anunciar que hoje protocolei aqui nessa casa uma série de projetos visando cortar na carne gorduras, excessos que hoje dispomos enquanto Poder Legislativo. Nessa casa, por exemplo, todos os deputados por mês têm um auxílio para financiar o combustível usado nos trajetos oficiais de mais de R$ 2.600. Isso dá para se percorrer no estado do Rio de Janeiro milhares e milhares de quilômetros. Apresentei um projeto de resolução reduzindo a metade a verba com gasolina disponibilizada para cada gabinete. Além disso, aqui na Alerj, dispomos, cada deputado por mês, de selos. Eram em quantidade equivalente a R$ 3.000. Atualmente é em R$ 1.000. Apresentei um projeto de resolução extinguindo esses selos. Cada um dos deputados possui, além de uma vaga aqui, ao redor da própria Assembleia Legislativa, 2 vagas no edifício Garagem Menezes Cortes. Apresentei um projeto de resolução diminuindo ao meio a quantidade de vagas que dispomos no edifício Garagem Menezes Cortes. Uma parcela dessas vagas é ocupada por membros das diretorias aqui da Alerj. Cabe à mesa diretora cortar uma parcela dessas vagas para que a gente possa diminuir. E apresentei também um projeto de lei para reduzir o salário dos deputados, dos atuais 75% de equivalência ao salário de um deputado federal para 60%. Não é possível que, enquanto aposentados desse Estado estão com seus salários parcelados, recebendo 600, 700, 800 reais por mês, não haja nos diferentes poderes uma mobilização para cortar aquilo que possa ser considerado um privilégio, aquilo que possa ser considerado supérfluo ou aquilo que possa ser considerado importante, mas passível de ser cortado para gerar uma mobilização que garanta ao conjunto da população do Estado do Rio de Janeiro a permanência dos programas sociais que ela precisa, que são importantes para que ela viva com dignidade e para que o conjunto dos servidores públicos não tenham os seus direitos cortados. Essa é uma primeira proposta que a gente encaminha, pode ser muito mais audaciosa, se abraçada pela mesa diretora da casa, que é quem tem o controle do conjunto dos cargos e de despesas que acontecem aqui. Defendemos claramente: a Alerj tem condições de reduzir o seu orçamento com gastos que hoje são gorduras, com gastos que num estado de penúria, como que enfrentamos no estado do Rio de Janeiro, devem ser reduzidos. Isso vale também para o TJ, isso vale também para o Ministério Público, e isso vale para o Poder Executivo, que até agora não conseguiu sequer cortar os cargos comissionados que não são voltados para aprimorar os serviços públicos ou para garantir uma estrutura de administração competente, mas sim para garantir uma lógica de governabilidade baseada no toma lá da cá em troca de apoio político. É necessário cortar na carne. Não podemos ver e assistir que, enquanto uma parcela não tem salários, enquanto uma parcela não tem o que comer, uma outra parcela tenha luxos e privilégios que podem e que devem ser cortados.